tudo para que pudesse me salvar um dia deste mundo aqui cheio de pecado. Ele era imaculado, o Cordeiro de Deus, meu Salvador, digno de louvor, meu Rei. Mas a coroa era de espinhos, tudo pra que eu pudesse viver a vida eterna me deu. Pela cruz que morreu. Por todo sofrimento ele passou e calado, mas não desistiu, pois tanto me amou. Por isso ele se entregou em um sacrifício de amor, suportou a cruz em meu meu Salvador, digno de louvor, meu Rei. Mas a coroa era de espinhos, tudo pra que eu pudesse viver a vida eterna me deu. Pela cruz que morreu, ele vem me buscar, pois vivo ele está para lá me levar e viver para sempre. Meu Salvador, digno de louvor, meu Rei. Mas a coroa era de espinhos. ZYW 697, Rádio Alvorada de Lins. A sua Adoração FM em 101,7. A primeira rádio gospel de Lins e região. Adoração FM. Começa agora o Networking com Deus. Um programa onde fé e propósito impulsionam seu sucesso. Olá, seja bem-vindos ao programa Network com Deus, um programa onde fé e propósito leva todos vocês ao sucesso. Bom dia, Shalom Aleichem, a paz de Deus a todos os ouvintes da Adoração FM e também a quem está assistindo pela Com Brasil TV, aí pela Sky, Oi, Claro, Vivo, GVT, para todo o território nacional em Portugal e aqui também pela rádio Adoração Lins FM 101.7. E vamos iniciar o nosso programa hoje ouvindo um louvor que fala muito comigo, um louvor onde nós temos mudado muitos pensamentos da nossa vida, porque se a gente obedecer e ouvir a voz de Deus, o Network com Deus pode mudar a nossa história. Vamos ouvir Regis Danese com a música
Compromisso, que vai falar muito bastante e forte comigo e com você nesta manhã. E para vocês que está na Com Brasil TV, é quarta-feira, porque o programa ao vivo aqui na Rádio Adoração FM no sábado, iremos reprisar quarta-feira para todo o território nacional pela Com Brasil TV. Vamos ouvir Regis Danese com Compromisso. Apesar das minhas fraquezas, eu faço um compromisso com o Senhor de ser fiel e não fazer mais a vontade da minha carne, mas a vontade do Senhor em mim. Por isso eu te peço, Senhor, sela este compromisso. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu quero andar contigo, Senhor. Eu sei que serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, eu quero te agradar, Senhor. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Olá, olá, voltando aqui com o Network com Deus. Quero mandar um abraço aí ao Paulinho lá do Mototáxi, também cabeleireiro, que acabou de mandar mensagem aqui pra mim, tá ouvindo. Deus abençoe aí, varão, que Deus te abençoe grandemente seu trabalho, seus negócios. Network com Deus. O programa de hoje é um programa diferenciado. Como eu sempre falo,
aqui é um programa que não fala de placa de igreja nem de igreja, mas aqui nós falamos do dono de todas as igrejas, que é o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos transmitir uma entrevista que eu dei mais ou menos há 3 anos atrás para um grande amigo, um grande irmão. Quando eu falei com ele esses dias que nós iríamos fazer o programa Network com Deus, surgiu no WhatsApp dele a entrevista que eu fiz há 3 anos atrás, que eu não lembrava direito, falando sobre o que é o network com Deus, o porquê do network com Deus. Quando Deus me deu o network com Deus, falou comigo pela madrugada que eu fizesse o programa na rádio e na televisão, eu fui falar com esse grande amigo meu que é o Diego Cano. E ele falou: Navarro, por incrível que pareça, olha o que apareceu para mim esses dias. Uma entrevista que eu dei há 3 anos atrás no podcast dele, explicando o que era o Network com Deus. Uma entrevista na semana em que meu pai faleceu. Uma entrevista na semana que eu estava indo viajar para Portugal. Aconteceu muita coisa naquela semana. E por incrível que pareça, que eu falo que é cristoincidência, quando surgiu este vídeo novamente, e eu assistindo, eu falei: Diego, vai ser o primeiro programa. Por que o primeiro programa? Porque neste podcast nós vamos explicar o que é o network com Deus, a importância de nós termos Deus nos nossos negócios, no nosso relacionamento e no dia a dia. Vou falar rapidamente com ele aqui e vamos também chamar depois o vídeo. Muito bom dia, paz, meu irmão, meu amigo Diego Cano. Seja bem-vindo ao Network com Deus. Bom dia, a paz de Cristo. Você não sabe o quanto eu me sinto lisonjeado de estar aqui. Como você acabou de ressaltar, né, a cristocoincidência. E quando você ajustou esse tema e quando nós conversamos e os ouvintes vão estar cientes agora, depois dessa entrevista na íntegra que você vai passar, para que todos entendam a essência, né? Você pediu, eu falei: poxa, que legal. E de repente, não vou dar um spoilerzinho, mais pra frente aí nós vamos falar uma palavra, mas o network com Deus associou algo interessante na minha vida para que a gente estivesse aqui hoje também. O network com Deus nada mais é que o banquete da sabedoria. Sim. E quando nós temos essa essência, e os ouvintes vão estar entendendo um pouquinho disso, me deu esse start, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente aí, mas sobre essa rede de relacionamentos, como você citou, mas através de um banquete de sabedoria. Em que nível de sabedoria estamos? Sim. Em que nível de entendimento do que é um network? É um clichê? O que é um network? Então, isso me deixou muito lisonjeado, porque isso eu trabalho constantemente. E agora, acrescentando esse propósito da sua vida para com todos nós, e automaticamente eu sou privilegiado de estar aqui no seu primeiro programa. Isso faz toda a diferença na minha vida, na vida da minha família e na vida daquelas pessoas que estão envolvidas comigo. Sim. Muito obrigado pelo privilégio. Então não esqueçam, esse network, ele tem tudo a ver com o banquete da sabedoria. Em que nível de sabedoria estamos? Amém. Gente, você que está ouvindo na rádio e você que está em casa assistindo, porque nós estamos também pela Sky, canal 28 da Sky e da Oi, pela Vivo TV no canal 239, pela Claro TV de antena, aquela antiga canal 3, e pela rede do R.R. Soares, a nossa TV canal 20, para todo o território nacional, na quarta-feira à noite, que é o Reprise. E quem está em casa também agora ouvindo, ou está pela internet, Network com Deus. E nesta manhã também é um grande prazer, imenso prazer, que quem está pilotando esta nave aqui hoje é uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela, é a Fabi, a Fabiola, locutora da Rádio Clube FM. É aí nosso amigo, irmão também, o Elinho, quero parabenizar ele pela rádio, pela estrutura e por ter proporcionado hoje essa pérola para estar aqui tocando esta nave hoje. Fabi, muito bom dia, obrigado por você estar aqui nos ajudando hoje. Lembrando que a Fabi ela não trabalha fazendo operação na rádio, mas hoje, como é um dia muito especial, Deus preparou a Fabiola aqui hoje. Fabiola, bom dia, que Deus te abençoe, obrigado pela sua participação aqui hoje. Flávio Navarro, bom dia, com muita alegria, bom dia, Diego. É uma preparação de Deus, é uma honra estar no primeiro network. Você que já é um amigo muito querido, e agora eu me sinto honrada e à sua disposição para os próximos. Que bênção. Gente,
Network com Deus é um programa que nós pensamos no próximo. Nós pensamos no órfão, na viúva, no necessitado e todos aqueles que estão necessitados de uma palavra, principalmente de um alimento ou alguma outra coisa. Nós também estamos fazendo muitas coisas para buscar, porque nós queremos sortear, queremos abençoar quem está assistindo, quem está ouvindo no seu dia a dia. E para começar, no primeiro sábado hoje, nós iremos sortear também já, para quem está começando aí, mandar um WhatsApp no 14996491074. Você que mandar um WhatsApp no 996491074 estará concorrendo uma pizza grande e um refrigerante para pegar ainda hoje na Pizza House, que fica lá na Rio Branco 368, o antigo Yakshina, bem ali perto já do Banco Itaú. Eu conversei com a Clara lá, uma amiga, falei, olha, vamos fazer um sorteio, porque aqui o nosso programa, o nosso dia a dia aqui não é financeiro, mas nós temos parceiros que estão fazendo uma troca com a gente. A gente fala alguma coisa deles e abençoa quem está ouvindo. Então, se você quer comer uma pizza abençoada hoje com a sua família, se você quiser mandar um WhatsApp para o 996491074 e fala, eu quero, nós iremos no final do programa sortear uma pizza da Pizza House, uma pizza e um refrigerante para você. Então manda o seu WhatsApp, fala, eu quero, e iremos sortear também uma pizza para você no final do programa. E também conversando com um grande amigo meu ontem, o Caio, do antigo Jefferson Pneus, ele trocou de endereço, ele está na Avenida Tiradentes 2620 também, ali bem do outro lado do Amigão, na Avenida Tiradentes. Ele falou, Navarro, poxa, sorteia aí para os seus ouvintes, pessoal que está ouvindo o programa Network com Deus também, um kit completo de alinhamento e balanceamento no valor de R$130. Então você também que tem que fazer o alinhamento, balanceamento do seu carro, iremos sortear para você também um kit de alinhamento no telefone 14996491074. Estamos aqui cada dia mais para abençoar quem está ouvindo e levar muitas coisas boas, principalmente a palavra, que é o Network com Deus, porque eu falo muito, dei uma entrevista para a Fabi semana passada, dei entrevistas também para o Jordani, para a Dani, eu converso muito com as pessoas. No Brasil e no mundo hoje, existem pessoas que têm muito dinheiro, que têm muitas coisas, mas não sabia muito o que fazer na sua vida particular, na sua vida pessoal, e sentia um vazio. Como eu sempre falo, eu conheço pessoas que são tão pobres, que a única coisa que eles têm é dinheiro. E o dinheiro não compra a paz. O dinheiro não compra a felicidade, a prosperidade, quer dizer. Dinheiro não compra paz nem prosperidade. Mas uma coisa que tem mesmo para trazer paz e prosperidade é você ter um relacionamento com Deus. Nosso primeiro programa hoje, estamos ajeitando algumas coisinhas aqui e ali, cada dia mais vamos fazer um programa melhor para você, mas o importante, a essência, o conteúdo e o propósito desse programa é trazer algo novo para vocês, entender que fé e propósito você chega no seu sucesso. Não importa qual seja a sua situação de vida hoje, não importa qual seja o momento que você esteja passando, mas tenha certeza que o Network com Deus vai trazer sabedoria, vai trazer entendimento, vai trazer conhecimento para você entender que a sua vida, os seus negócios só começam a andar quando você tem um relacionamento verdadeiro com Deus e o principal, o arrependimento de tudo aquilo que você já fez e que você passou na sua vida. Nós vamos chamar um vídeo aí que é muito importante, no qual você vai entender o significado do Network com Deus. Presta atenção. Este vídeo, essa entrevista que eu dei ao Diego Cano há 3 anos atrás, é um vídeo que eu falo que eu estava num azeite, num momento de uma unção muito grande, o Diego também. As perguntas, as respostas, presta atenção neste momento, neste vídeo que você vai ver e ouvir, que vai falar muito contigo e você vai entender o que é o relacionamento do Network com Deus. E não se esqueça, 14996491074 para concorrer uma pizza e também o alinhamento e balanceamento totalmente gratuito para você passar o final de semana aí com a sua família, comer uma pizza hoje ou alinhar o seu carro. Vamos lá chamar o vídeo que eu dei uma entrevista para o Diego Cano há exatamente 3 anos atrás. Fabi, pode soltar. Sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast,
Hoje completamos 42 episódios e com um convidado mais do que especial, Flávio Navarro, cujo tema de hoje é Network com Deus. E não percam, todas as sextas-feiras neste canal. Vamos lá então, vamos dar início a essa linda entrevista de podcast. Navarro, me explica um pouquinho o que quer dizer Network com Deus. Primeiramente, olá a todos, Shalom Aleichem, tudo bem? Diego, Network com Deus. Por que network com Deus? Porque eu vejo as pessoas hoje falam muito em network com o ser humano, com o próximo. Mas primeiramente, uma visão que eu tive, que eu sempre falo de um network com Deus, é o relacionamento com Deus. É você buscar a Deus, no qual tudo vem dele. Tudo depende do Senhor. E esse relacionamento com Deus, esse network é algo muito íntimo de cada pessoa, no qual nós buscamos para conquistar isso. Eu vejo pessoas aí sempre falando nos negócios, no network. Temos que ir naquela reunião porque ali eu vou fazer um network com o fulano, com o ciclano e com tal. Mas nós esquecemos, nós mesmos, parte de mim, que o primeiro network que nós temos que ter é com Deus, é intimidade com Ele, através do Espírito Santo, porque nós não temos como iniciar um grande negócio, ou uma empresa, ou você que trabalha em qualquer área da sua vida, se não tivermos esse network com Deus. Já que você me deu uma deixa agora muito importante, então me coloca para nós, para todos os ouvintes, o que realmente o empreendedorismo, como você citou, no primeiro momento se fala em network, né? E o que o network com Deus vem potencializando a marca Flávio Navarro? O que realmente Flávio Navarro tem vivido com excelência? O que o network com Deus tem a ver com a excelência de Flávio Navarro, um homem que não é só mais nacional, e sim internacional. Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho da sua viagem aí, que nós estamos sabendo aí no próximo sábado, mas o que realmente o network com Deus vem potencializando o empreendedorismo de Flávio Navarro? Diego, é algo que eu aprendi a chegar nesse ponto de um network com Deus para o empreendedorismo. Eu falo que eu comecei a buscar bastante, você sabe que há um tempo atrás eu comecei a ler bastante provérbios, comecei a buscar sabedoria, buscar coisas, mas primeiro, aonde tudo iniciou, foi lá na época em 2017, 2018, no qual eu estava candidato a deputado federal, depois virei um candidato a deputado federal, no qual nós começamos a mentoria. Porque a pessoa, para ter um network com Deus, o que é um network com Deus? Network com Deus é quando você vai buscar a sua necessidade, aquilo que você precisa. E o network com Deus, o Senhor coloca pessoas com o mesmo propósito na sua vida. Foi quando em 2017 o Senhor colocou você na minha vida, nós já éramos conhecidos, na época amigos, quando nós viajamos com o Clube Linense, o Brasil afora. E naquele momento da minha pré-candidatura e depois se tornou candidatura a deputado federal, você começou a mentorear a minha vida. Ali você começou a me dar o direcionamento. Uma das primeiras coisas do network com Deus é Ele colocar pessoas na sua vida. Você entrou como um mentor e começou a direcionar algumas coisas na minha vida na época. Em seguida, eu lembro muito bem, nós estamos aqui na Play B, no estúdio do João Vitor Coelho. Mais uma pessoa que o network com Deus também me trouxe naquela época. E de 2017, 18 para cá, muitas coisas foi acontecendo, porque esse network com Deus é quando nós vamos primeiramente buscar verdadeiramente a nossa essência, a raiz dentro da palavra de Deus. Não estamos falando aqui de religião, nem de igreja, você sabe muito bem que nós estamos falando aqui de um relacionamento que é o network com Deus, onde abre porta com pessoas, com negócios. Você vê hoje aí, Diego Cano, que grandes empreendedores, pessoas milionárias hoje, estão deixando as suas coisas que faziam e começando a pregar e levar o network, aquilo que você, Diego, já traz há muito tempo. Então, o princípio seria mais ou menos isso. Muito interessante. Então, já que nós entramos em sabedoria, o livro de Provérbios, como você mesmo disse, grandes milionários, bilionários, antes de fazer qualquer negócio, muitas vezes passa a reflexão nesse livro de Provérbios.
Já que você falou em mentoria, né? Provérbios 15, 22, ele diz assim: sem mentores e aconselhadores, nós não alcançamos a sabedoria. Eu vi que você potencializou a importância de mentores em sua vida e na vida de outras pessoas, como grandes empreendedores. Fala um pouquinho para essas pessoas que estão curiosas. Qual o nível de importância de uma mentoria dentro de um crescimento exponencial e uma vida com excelência, uma vida de alta performance dentro de todo o complexo empreendedor? É muito importante. Primeiramente, você tem que conhecer o seu mentor. Você tem que entender de onde ele veio, quem é ele. Porque se você hoje tem várias pessoas que se levantam como um mentor, mas você tem que entender o que ele busca, qual é a raiz dele. Ele é um homem temente a Deus, que busca as coisas dentro da sabedoria, porque o mentor é uma pessoa que vai te direcionar para, que nem eu sempre falo brincando, foguete não tem ré. O mentor é o cara que vai dar o start no seu foguete. E se você não tiver um mentor que está ligado nas coisas diante da palavra e nos princípios para você ter uma direção do que você vai fazer, você não vai para lugar nenhum. Então é muito importante você ter um mentor, uma pessoa ligada no propósito de Deus, diante daquilo que ele vai passar para ti. Porque o mentor, eu falo que assim, o network com Deus, o mentor é um anjo que Deus coloca no seu caminho, que vai te direcionar para algumas coisas. Às vezes você tá aí, você pega um GPS e você clica o endereço e quando você vai ver, você está entrando numa favela, num lugar errado, porque você acreditou naquele GPS. E o mentor seria como se fosse um GPS, mas ele não vai deixar você entrar no endereço errado. Ele vai te direcionar para o local certo onde você quer chegar. Muito bem, uma analogia muito interessante e muito explicativa. Agora eu vou num ponto que vem sendo uma propulsão hoje, ou proporcionado de forma grandiosa no nosso métier, né? Nesse network. Quando nós falamos em processo, respeitar o processo para viver o propósito, o que te reporta isso? Respeite o processo para viver o propósito. Como você colocou aí brilhantemente, você fez uma introdução do que é o network com Deus para você e para as pessoas que realmente têm essa percepção de que o nosso Pai, ele é o direcionador de tudo. Mas hoje a gente está vendo que é uma frase que está parecendo comum e para muitas pessoas elas não entenderam o real propósito dessa frase. O que você pode nos contribuir agora com toda essa excelência que você tem vivido com a excelência bíblica, com a excelência empreendedora, com a excelência família? O que realmente representa, ou qual o verdadeiro significado hoje para as pessoas entenderem, viver o seu processo, respeite o seu processo, melhor dizendo, para viver o seu propósito? Você pode dar uma deixa nisso aí para nós? Olha, Diego, e todos que estão assistindo e também vai ouvir, eu falo de propósito assim, por exemplo, eu tenho palavras que foram proferidas na minha vida há mais de 15, 20 anos atrás. E por um momento eu tentei adiantar aquelas palavras e não aconteceram. Então, às vezes nós temos um propósito, mas queremos adiantar aquilo que não é o tempo. Nós queremos tomar a frente de algumas coisas achando que nós podemos fazer tudo. Deus falou isso para mim, então eu vou começar a fazer. O tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. Então muitas pessoas hoje querem adiantar algo para o outro. Eu vejo pessoas hoje que, por exemplo, nas redes sociais, tudo quanto é lugar, quer ficar rico, quer ficar milionário, venha comigo e não sei o quê. As coisas não são assim. As pessoas querem vender uma facilidade aí fora, aonde muitos se perdem e saem fora do propósito. Então o propósito é algo muito íntimo e você tem que... É doloroso. Não é fácil. Você tem algo para receber, as pessoas querem
adiantar o tempo do seu propósito. E você tem que esperar o tempo de Deus e o tempo do seu propósito. Porque pode passar anos, pode passar o tempo que for, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. No tempo certo. Eu estou vivendo um momento na minha vida hoje que eu recebi palavras, profecias há 25 anos atrás, há 30 anos atrás. É muito tempo, eu vou fazer 50 anos, já estou próximo aos 50. Mas coisas de 20, 30 anos atrás que eu ouvi falar de mulheres e homens de Deus, está começando a acontecer agora. Mas eu bati cabeça, eu tentei adiantar propósitos, eu tentei adiantar muitas coisas que não era o tempo determinado por Deus. Então foi mais ou menos assim. Interessante. Já que nós estamos chegando ao direcionamento, ou melhor, do entendimento do que é o network com Deus, você teria alguma chave, uma chave mestra aí, para oferecer para essas pessoas que nos ouvirão, essas pessoas que vão nos assistir também em outras plataformas? Quais são as principais chaves para um ser humano entender e alcançar os seus objetivos através do network com Deus? Eu há pouco tempo aprendi essa chave. Eu vivi por muitos e muitos anos achando que eu estava fazendo coisas corretas, mas depois de muito tempo na minha vida de passar por muitas lutas, eu entendi qual é a chave que vai virar a vida de muitas pessoas, que vai mudar a história de muitas pessoas. Primeira coisa, eu sempre falo, eu falo muito de passagens de Bíblia, daquilo que Deus tem nos dado, mas não estamos falando de religião, volto a falar, porque aqui quem está ouvindo são muitas pessoas que pode ser de todas as religiões. Nós busca excelência no network. Exatamente, né? Mas vamos lá, o que aconteceu? Primeira coisa, quando eu aprendi a ouvir os mandamentos de Deus. Segunda coisa, quando eu aprendi a perdoar e ser perdoado. O perdão na minha vida que eu comecei a deixar e comecei a entregar para pessoas. O arrependimento. Eu fiz uma lista que até te mostrei ontem, Diego. Primeira coisa assim, além dos mandamentos, seguir, ouvir a voz de Deus, mas é o arrependimento. Quando eu comecei a me arrepender de muitas coisas que eu fiz no meu passado, que eu fui mudando a minha vida. Porque não tem muito segredo, Diego. Para você mudar e ter a chave da vitória para virar a sua história, a sua vida, é simples. Agora para mim é simples, mas demorou mais de 40 e poucos anos para mim entender como mudou a minha vida, a minha história. Quando eu voltei a falar agora há pouco, quando eu comecei a entrar dentro do livro de Provérbios, fui estudando, Deus foi abrindo minha mente, eu comecei a fazer muitas coisas. E o principal que poucas pessoas não entendem, as pessoas estão vendo algumas coisas na minha rede social hoje e não estão entendendo. Um dos maiores presentes que eu ganhei de Deus ultimamente foi eu saber e entender que eu sou judeu. Eu tenho a raiz, as pessoas hoje olham, mas o Navarro está usando kippá, o Navarro está falando Shalom Aleichem, mas eu fui buscar e eu entendi e eu descobri que eu tenho a descendência judaica da minha avó e da minha mãe. E isso começou a mudar muito a minha vida. E aí veio o start, a chave, a mudança da história. O mentor, voltando ao início, é o principal de tudo isso. Para a gente chegar nesse ponto, para mim chegar onde eu estou chegando e buscar o que eu estou buscando, primeiro partiu desde 2017 muitas coisas que nós fizemos para ter a virada da chave, foi o início, mas depois seguir nessas coisas, mandamento, buscar a palavra e começar a aprender e entender. Tudo que Deus me dá, Deus fala comigo, sempre quando eu estou aqui em Lins, dia seguinte de manhã eu estou lá no Diego, aconteceu isso, nós vamos conversando e trocando ideias. Nós vamos trocando ideias. Falando em trocando ideias, eu quero depois também fazer uma pergunta para ti. Porque o seu próximo livro, que está no forno, está terminando, veio na minha mente agora. É algo muito importante, que nós trocamos ideias de muitas coisas. Deus me revela algo. Eu vou falar algo aqui assim agora, que muitas pessoas não vão entender, olhando na câmera. Meu pai faleceu, vai fazer quase 20 dias. Dia 7 vai fazer um mês. E quando meu pai faleceu, na semana que ele faleceu,
O Senhor me acordou na quarta-feira de manhã e falou para mim, olha o que eu vou falar, vou recolher seu pai no sábado, no Shabat. Eu liguei para minha mãe, eu liguei para minha irmã e falei, o pai vai ser recolhido no Shabat, sábado, que é o nosso Shabat. No sábado pela manhã, olha que profundo, Deus falou com a minha irmã, vou recolher ele às 18 horas. Para chegar numa profundidade dessa, você saber que seu pai vai ser recolhido tal hora, saber que seu pai vai ser recolhido tal dia, foi muito profundo. Às 10 para as 18 do sábado, dia 7 de maio, a minha irmã liga para a minha mãe. Mãe, como que tá o pai? Tá parando a respiração. Mãe, como que tá o pai? Às 18 horas, o Senhor passou no jardim e levou a sua rosa, a sua flor, que era o meu pai. Isso é uma intimidade com Deus que eu fui aprendendo a viver, Diego. E muitas coisas de lá para cá tá acontecendo. E como eu falava de negócios, eu entrei nisso agora porque Deus me deu isso aqui agora para falar isso. A intimidade, ela tá aberta para todo mundo. O relacionamento de Deus está aberto para todo mundo. Mas entenda, nós temos que ter uma direção. Nós temos que ter um guia, nós temos que ter alguém que nos direcione, que nos leva. Porque você vê que o navio ele é muito grande. O navio é imenso, mas o que controla o navio é algo tão pequenininho que está lá atrás, embaixo. É o que carrega aquela coisa. Então, assim, isso está aberto para todos. E você, como um mentor, você como um homem que tem feito muitas coisas que foi falado para mim lá atrás, que no momento eu não entendia, e nós como amigo, irmão, sempre discutimos notícias, discutimos negócios de tudo que acontece. A nossa vida é assim. Eu creio que quando nós entendemos o nosso propósito, quando nós entendemos o que temos que fazer, a virada tá assim, ó, a chave. Primeiramente, eu me sinto lisonjeado, né, de ter você aqui no canal, no meu canal de podcast. E creio que essa entrevista ela vai passar também, vai ter um privilégio de estar no seu canal de podcast também. Quando você fala, né, de propósito, de processo, deixou bem claro para todo mundo que você tem que ter uma intimidade muito grande para ter um bom relacionamento. Isso ficou bem claro. Pessoal, fiquem atentos nessa chave, uma chave que pode virar a vida de vocês. Mas como ele citou algo aí que ainda está no forno, mas vamos que vamos, não esqueçam que quando dormimos com ideias, temos que acordar com atitudes. Amém. Quando eu saio dessa premissa, já estamos indo para o final dessa entrevista, que é uma pena. Navarro, fala para esses ouvintes o que realmente Deus pode fazer, o que realmente Deus pode transformar. Quando nós falamos em Deus, e não é em religiosidade, mas sim em intimidade, como você deu essa chave, fala para esse pessoal, através dessa chave, o que realmente, de que maneira podemos atingir a excelência para a gente estar finalizando esse network com Deus. De que maneira podemos atingir a excelência? Vou falar outra coisa, pessoal, que acontece em casa diariamente. Eu tenho um culto em casa, eu, Rome e Larinha, todas as manhãs. E de um tempo para cá, Diego, coisa que eu não estava entendendo, oramos, jejuamos, fazemos o culto diário. Como você é católico que está ouvindo, como você é de outras religiões que ora a Deus, busca, e nós buscando. E eu não entendia o que acontecia. Todos os dias, terminando a oração, eu abri o livro Neemias. Caramba! Dia seguinte, orava, Senhor, dá uma palavra Neemias. Amor, troca essa Bíblia, porque deve estar marcado, não é possível. Peguei a outra Bíblia, no dia seguinte, orando a mesma coisa, Neemias. Então foi algo muito profundo que Deus trouxe para mim. Fala um pouquinho, te interromper, fala um pouquinho do Neemias, para as pessoas entenderem o real propósito do network. Sim, aí que tá.
o network com Deus. Como é que foi a história de Neemias? Eu não entendia porque Deus me dava todo dia Neemias. Eu não entendia porque uma vez, muito lá atrás, vou contar algo pessoal do próprio pastor Kleber, tá? Quando ele estava na salinha. Isso ele me contou e me gravou na minha mente. Ele via as pessoas com as suas igrejas, nos lugares, passando muita dificuldade. Ele falou: Senhor, não é isso que eu quero para minha vida. E ele me falou uma chave, uma palavra, uma vez que nós fomos viajar. Nós fomos à praia em 2017 e 2018. A primeira vez que ele foi à praia. Tava eu, ele e o Rogério Câmara. Falo o nome porque são pessoas conhecidas nossas. Ele me falou um negócio. Navarro, eu vi aquilo e o que uma mulher me deu, falou pra mim, não lembro se foi isso: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando ele falou isso, eu não lembrava, nem sabia na época que estava em Neemias 8, versículo 10, a parte B diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Aquilo me marcou muito lá no passado, 2017, 2018, na época que eu estava muito com ele, viajava bastante. Aquilo me marcou. E nessas orações diárias agora em casa, esse ano que Deus mudou a minha vida muito, foi em Neemias. Quando eu entendi o que é Neemias. Neemias, no capítulo 1, quando diz que ele estava numa casa de campo do rei Artaxerxes, que eu não lembro o nome da cidade agora, eles estavam numa casa de campo, e o irmão dele, Anani, veio visitar Neemias. Quando Anani veio visitar Neemias, por uma pergunta, mudou a história do país, do mundo, de tudo até hoje. Por quê? Neemias pergunta ao seu irmão Anani como estava Jerusalém. E aí ele fala: está tudo acabado, está tudo desolado. Ali Neemias fica triste, angustiado, começa a orar, começa a chorar, começa a jejuar e clamar a Deus e pedir perdão por todas aquelas pessoas que estavam em Jerusalém. Quando ele pede perdão, ele ora, ele chora, ele faz jejum, muitas coisas. No dia seguinte ele foi atender ao rei, porque Neemias era copeiro do rei. E ele servia o vinho, o alimento, ele servia tudo. Quando ele serviu o vinho para o rei sentiu a tristeza e a angústia dele. Ei, Neemias, por que tu estás triste? Tu não está doente? O que está acontecendo contigo? Aí ele falou para o rei que estava triste, angustiado por tudo que tinha acontecido. Já chegando para frente o network, porque o nosso tempo é muito curto, Neemias foi um homem que o network com Deus, primeiro que ele teve, ele orou, ele chorou, ele jejuou. A oração dele chegou no Senhor e fez revelar ao rei Artaxerxes, porque ninguém podia chegar no rei, nem a esposa do rei falava direito com o rei, ninguém podia chegar no rei. O rei sentiu a tristeza, porque quando ele orou, jejuou e chorou, o network com Deus subiu a oração e voltou no rei Artaxerxes. E ele não falou nada pro rei, mas o rei sentiu como ele estava. Ali ele mudou a história de Jerusalém. Ali o rei falou: o que tu queres? Ele pediu que ele queria ir para Jerusalém para construir tudo lá. E aquilo que estava destruído em 144 anos, se não me falha a memória, Neemias, com o seu network, ele juntou ourives, perfumistas, juntou pessoas pobres, simples, milionárias, para reconstruir Jerusalém. Em 52 dias, Neemias reconstruiu a muralha de Jerusalém e as portas de Jerusalém. E foi um network muito grande, ele juntou todas as pessoas para reconstruir Jerusalém. Como você mesmo diz, é o maior empreendedor do mundo, né, Neemias? Mas, como eu disse, chega no final, a gente fica muito lisonjeado com todo esse conhecimento, né, para atingir a definição de network com Deus. Eu fico muito contente de poder ter você aqui, não só como o meu entrevistado, mas meu amigo pessoal. É uma honra. Mas, galera, se fez sentido esse dia de hoje, não deixe de compartilhar, pois pessoas estão precisando entender o verdadeiro propósito do network com Deus. Tá bom, Diego, eu agradeço a oportunidade de poder participar aqui do seu podcast. É uma coisa que nós temos marcado há muito tempo. É com muita alegria poder participar e eu saio daqui assim muito feliz e contente. E como nós falamos no início, eu peço a todos que orem a minha viagem. Estou indo para Portugal amanhã, sábado. Que Deus abençoe a minha ida para lá e volta. Que pena, né? Esse tempo não deixou nem a gente conversar sobre isso. Na próxima nós vamos falar sobre isso. Mas o network com Deus é isso. Deus te levará em lugares extraordinários que você menos imagina.
Tenha o seu mentor, tenha Deus contigo que você vai longe. Foguete não tem ré, é assim que Deus quer. Shalom Aleichem, tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Vocês, meus amados irmãos, meus amigos, que ouviram aí o Network com Deus. O que é um Network com Deus? E você viu a palavra da alegria do Senhor é a nossa força em Neemias 8, que ali quando Neemias falava esse momento dessa palavra, está em Neemias 8:10, era no sábado, que era o dia do Senhor, é o dia de alegrar. E para continuar esse banquete de hoje, para continuar esse Shabat muito abençoado, porque Network com Deus é um programa que vai abençoar grandemente vocês. Não perderam muito tempo, rapidinho, por causa do horário, o Diego Cano vai dar uma palavra aqui agora, inspirada por Deus, que Deus deu para ele ontem. Nós vamos deixar aqui 2 livros para sortear, mas por causa do tempo, eu vou sortear no próximo final de semana, tá? Os 2 livros Dormindo com Ideias. E você aí da pizza do alinhamento, 14-99649-1074. Iremos sortear uma pizza e um refrigerante para você hoje e um alinhamento para o seu carro. Vamos ouvir uma palavra abençoada agora com meu amigo, meu irmão Diego Cano, e quero também saudar aqui com a paz de Deus, a paz de Cristo, o grande Davizinho. Davi está aqui também, o filho Diego Cano, um grande garoto que é uma promessa de Deus, porque a palavra fala: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e lá no futuro você não vai se preocupar. E eu falo muito com o Diego, eu comento muito sobre o Davi e sobre Lara. Falam que são crianças que são dedicadas muito ao Senhor, mas o Davi, ele é um menino muito especial, diferenciado. Quem conhece o Davi sabe o que eu tô falando. Davi, um beijo pra você, obrigado por você estar aqui hoje, viu, Davi? Tamo junto sempre, tá? Diego, agora vamos ouvir aquilo que Deus te deu, e tenha certeza que cada sábado você vai ter um relacionamento, um network com Deus. Você que está ouvindo e você que está vendo pela televisão, network com Deus é algo especial para você. Agora vamos ouvir o meu grande amigo, meu irmão Diego Cano, com a palavra de Deus. Mais uma vez, ouvintes, mais para frente, espectadores. Deus é maravilhoso, né? Vamos, sem muita delonga, traduzir um pouquinho o network com Deus na palavra, que talvez isso é a essência de tudo. Network com Deus é uma rede de relacionamento com Deus. Nós já falamos aqui, tem sido batido nessa tecla, a intimidade com Deus. Mas na verdade, o que mais nós precisamos é a presença de Deus. Quando eu tenho a presença de Deus, nos facilita esse banquete. E o tema de hoje é o banquete da sabedoria. E o banquete da sabedoria, Deus me colocou em Provérbios, como todos ouviram recentemente aí, os 24 minutos de entrevista que sintetizou muito o network com Deus. Então vou fazer um resuminho do que Deus colocou no meu coração. Então, para quem conhece um pouquinho a palavra de Deus, ela está em Provérbios, como nós falamos muito nesse momento aí, nessa entrevista. Em Provérbios, capítulo 9, versículos de 9 a 10. Diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. E o 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que quer dizer tudo isso? Quando eu tenho respeito e obediência a Deus, Ele é um facilitador daquilo que realmente eu tenho como propósito de vida, Navarro. Então isso chamou muito a atenção, porque na verdade sintetizou, resumiu o network com Deus. Então vou deixar essa palavra em uma frase específica, porque o nosso tempo é muito curto, mas Deus colocou no meu coração essa palavra. E tem uma frase que eu sempre levo, não somente quando eu estou ministrando a palavra de Deus, mas quando eu também estou dando palestras, estou direcionando algumas pessoas, inclusive também no meu outro nicho, quando eu performo pessoas, seja ela na saúde, seja ela no esporte de alto rendimento, que diz assim: o líder inteligente treina seus liderados para o aplauso, mas o líder brilhante ensina seus liderados que o fracasso faz parte do sucesso. Então
Então, Navarro, isso é muito sério quando as pessoas elas se julgam, né, conhecedoras talvez da fé, conhecedoras daquilo que faz, mas se ela não tiver o temor, e vou repetir, o respeito e a obediência por Deus, ela não chega a lugar nenhum. E uma vez, uma pessoa muito próxima sua, mas muito próxima mesmo, de sangue, me fez uma pergunta. Diz assim: qual o segredo do sucesso? E eu respondi para ela que nada mais é, o segredo do sucesso nada mais é do que ser quem você é em qualquer momento, sem negociar princípios. E quando eu tenho essa concepção de não negociar princípios, mais uma vez, é o princípio básico da obediência em Deus. Então, quando a gente entende o real propósito do que é o relacionamento, a intimidade e, acima de tudo, a presença de Deus. Esses dias está tendo uma campanha na igreja onde eu frequento, muito embora aqui não é placa, mas me chamou muito a atenção isso. Me chamou muito a atenção. A falta hoje nos ambientes é a presença de Deus. Muitos buscam só sabedoria, muitos buscam prosperidade, mas esquecem da essência. A presença de Deus te dá intimidade com Ele. E quando eu tenho isso, Ele passa a entender que você está preparado para um próximo nível. Santo Deus. E aí a gente chama o tema, porque o tema banquete da sabedoria. Quanto mais sábio eu busco ser, mais presença de Deus. E eu também falo muito, às vezes, ouvintes, que quanto mais coadjuvante eu for naquilo que eu faço, mais é um facilitador para ser o protagonista. O que é ser protagonista? É aquele que tem a presença de Deus. Então, você hoje, ouvindo aqui, na Rádio Adoração, busque essa chave, entender qual o real propósito da sua vida, buscando a sabedoria. Eu vou repetir, não esqueçam, no capítulo 9, no versículo 9, diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Então, na verdade, procure pessoas que possam ser facilitadores e pessoas que realmente entendem da essência. Busque a mentoria. E eu vou acrescentar, agora Deus colocou no meu coração, e nós falamos na entrevista, e realmente faz muito sentido. Em Provérbios ainda, 15, 22 diz: busque a sabedoria através de mentores. Então, sem mentores e aconselhadores, eu não alcanço a sabedoria. O 15:22 é muito nítido. Então, ele complementa o banquete da sabedoria. Então, não esqueçam, mais uma vez, essa frase: o líder inteligente treina seus liderados para o aplauso, mas o líder brilhante ensina seus liderados que o fracasso faz parte do sucesso. Então essa palavra que foi colocada no meu coração, foi ministrado a mim. Foi algo extraordinário, porque veio me confrontar primeiramente. Então fica a dica, e mais uma vez eu me sinto lisonjeado de estar iniciando um projeto maravilhoso que já está sendo delineado desde 2022. E hoje eu me sinto mais uma vez honrado por Deus primeiramente, e depois pelo meu amigo Flávio, de estar aqui presente. É uma honra estar aqui e também ser ministrado pelo network com Deus. E quanto mais eu me relaciono pela essa rede com Deus, mais eu entendo o meu propósito de vida. Então, muito obrigado, Flávio, mais uma vez. Amém. Tá bom? E fica a dica, ouvintes, sinta-se a presença de Deus. Glória a Deus. Diego, você falando aí, eu tenho visto o que eu tenho vivido ultimamente. Você é meu amigo, meu irmão pessoal. Você sabe que nós temos poucos amigos e poucas pessoas muito próximas. Você é um irmão muito próximo. Estamos aí quase todos os dias juntos. Ultimamente eu para lá e para cá, mas a gente vive muito tempo junto. E o que você falou aí, nós não temos e nunca teremos network com Deus se não tivermos a presença.
A presença de Deus e do Espírito Santo, ela é fundamental em nossa vida. Você lembra que lá no início, em Gênesis, o Espírito pairava. Você lembra que o Diego falou hoje aqui sobre Josafá, que a peleja não é dele, só que o Espírito veio à congregação e falou a Jaziel. O Espírito, ele está presente em todo instante. Se nós não tivermos a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós não teremos o network com Deus, não é, Diego? Exatamente. Você sintetizou a palavra de hoje, né? Se eu fosse falar uma palavra, ou melhor, uma frase. Sim. A presença de Deus. É porque eu estou vivendo muito isso ultimamente, voltando a viver aquilo que eu vivia no passado. E aí as pessoas vão entender o porquê que eu estou fazendo um network com Deus. Para quem não sabe, para quem está ouvindo, eu sou o vice-presidente de uma grande emissora de televisão no Brasil. Eu sou um apresentador de um grande programa de televisão no país. O programa chama Com Brasil Business, onde eu entrevisto ministros, senadores, governadores, vices-prefeitos, deputados, megas empresários no país inteiro. Nós temos um andar lá nos Jardins, em São Paulo, o metro quadrado mais caro de São Paulo, um andar inteiro onde é a TV que eu sou o vice-presidente. Mas tudo isso não me traz a alegria se eu não tiver a presença de Deus. Tudo isso não me traz a paz se eu não estiver fazendo um network com Deus. É aquilo que muda a minha história, muda a minha vida. E por longos e longos anos eu enterrei o talento que Deus me deu. E o Senhor me cobrou há pouco tempo. Ei, faça aquilo que eu te dei. O Diego sabe, o Diego acompanha muitas coisas da minha vida pessoal. Eu viajando muito pro exterior, para lá e para cá, com grandes negócios milionários, vendo coisas de contratos altos, coisas grandes na minha vida. Mas pegar o avião, atravessar o oceano, ir para outro país, outro lugar, e na hora de finalizar, acontecia sempre alguma coisa. Aí Deus lembrou. A presença de Deus que faltava, que eu deixava de lado, muitas coisas não finalizavam nesse momento. Mas é isso aí, estamos finalizando nosso programa, não podemos perder, passa muito rápido. Diego, eu quero agradecer a sua presença, ao Davi, à Fabi. Semana que vem eu vou falar com a minha irmã, a Gigi, a história da vida dela, como começou. Diego, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Deixa uma final aí. Eu que agradeço. Mais uma vez, me sinto honrado em estar aqui. E que todos entendam o real propósito de suas vidas, porque o sucesso está nisso, tá? E dando um spoiler do livro que será sorteado no próximo programa. Sim. O Dormindo com Ideias, Acordando com Atitudes. Reflitam nesse tema, porque o banquete da sabedoria, ela tá dentro de você. Seja você, não invente. Um grande abraço a todos. Gente, finalizando aqui, eu quero pegar aqui, peraí, deixa eu olhar aqui, vou parar aqui. A pizza, quem vai retirar lá na Pizza House, na Rio Branco 368, vai ser aqui o Paulo Henrique da Silva. Paulo Henrique da Silva, você ganhou uma pizza para retirar hoje com um refrigerante. Eu vou chamar aqui no WhatsApp. E também o alinhamento lá na Caio Pneus, o Felipe Alves. Felipe Alves, o tempo é muito curto, vou ter que aumentar o tempo aqui. O tempo é muito curto e vamos lá. Estamos finalizando, também está chegando o pastor Kleber com o seu programa. Já está aqui na nossa... Já está aqui. Já está indo para televisão. Olá, ouvintes. O pastor Kleber chegou aqui. Dá um bom dia, pastor. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia a todos aí, os telespectadores também, que pela Com Brasil está com a gente. Deus abençoe. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigado pela participação de todos. Um beijo a todos. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Estão te julgando pela página que estão vendo, mas só eu, meu filho, para saber o que se passa aí dentro. Tá maquiando a dor, disfarçando com sorriso. Ninguém melhor que eu
partir de agora você ouve o programa O Poder da Palavra, na direção geral do pastor Kleber Francisco. Um programa das igrejas do Evangelho Pentecostal. Jesus Cristo é poder. Quando Ele promete, Ele cumpre, Ele não falha, não. Quando Ele fala, passa tudo em suas palavras, não. Ele sabe como agir. A hora certa Ele determina, sim. Suas palavras são fiéis. Não há quem possa desfazer. Ele